Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade ao nosso curso não tão básico sobre os princípios da sedução, como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você. Estamos aqui entrando na aula 8, numa sequência, num vídeo em que é sequência, onde nós vimos cada vez mais aprofundando, falando, repetindo, porque o estudo também é a arte da repetição, para dar a você a possibilidade de você entender os princípios, porque uma vez entendendo os princípios, tenha certeza que você se torna cada vez mais livre e com as possibilidades de responder no mundo e naquelas situações em que você se encontra no dia a dia, nos seus encontros, nos seus potenciais românticos, com aquele seu personagem que você vê em que vale a pena realmente construir uma relação, para deixar assim, de repente, achar que o amor é algo absolutamente do destino, que você talvez pelas suas experiências ou pelas experiências que te cercam está fadado ao insucesso ou a morrer, digamos assim, desencarnar sem ter essa experiência do amor. Então é algo que vale a pena. E dando aqui continuidade, né, nós vimos aqui, falamos nas aulas passadas, nas três últimas aulas, a respeito dos ingredientes do amor, lembrando que a nossa perspectiva é sempre o que acontece no outro, né? Então, não é aqui uma ideia do que você tem que melhorar para que você possa encontrar alguém. Já tem milhares de cursos aí no YouTube, e essa é sempre uma abordagem. Aqui eu só estou conferindo uma nova abordagem que é: e se eu descobrir o que acontece no outro? O que acontece no outro quando ele está apaixonado? E se eu descobrir e será que é possível eu provocar esses ingredientes do amor no outro? Como que eu faço isso? Então essas perguntas são as perguntas que nós vimos aqui responder e dar a você as informações. Hoje, dando continuidade, é uma ideia em que aqui a gente vai fazer uma ponte para que a gente possa realmente entrar mais especificamente nos próximos ingredientes. Então, o que a gente tem para dizer hoje nesse vídeo aqui é que isso aqui é como se fosse digamos assim, mais uma aspas, mais um capítulo, é que o amor é uma maneira de experimentar uma realização total. O amor é uma maneira de experimentar uma realização total. Então, o fato mais básico da experiência do amor, quando a gente vai pesquisar, é que ele traz sempre fatores, ele sempre toca questões que são fundamentais a todos nós. Né? Você pode ter certeza que você já se fez essas perguntas, tipo, eu até anotei algumas perguntas aqui que são interessantes para que a gente possa ter, né? Essas perguntas, assim, essas três preocupações que são profundamente arraigadas e existem dentro de nós, tais como ele aprecia a mulher que eu sou? É uma pergunta que você, mulher, pode se fazer. Como que ele aprecia a mulher que eu sou? Será que ela acha que sei cuidar de tudo? Será que ela se sente segura comigo? Isso o homem perguntando, né? Será que ele gosta de simplesmente ficar sozinho comigo? Será que ele vai ficar comigo permanentemente? Será que ela acha que devemos ficar juntos? Que fomos feitos um para o outro? Será que ele aprecia a importância das minhas metas? Ou seja, daquilo que eu quero alcançar? Será que ela sente as minhas possibilidades latentes, ou seja, o meu potencial como ser humano, como pessoa, o que sou capaz de fazer se tiver uma chance? Todas essas são perguntas em que você tem e que o outro também tem quando está amando. E como a gente está falando que o amor é uma maneira de experimentar uma realização total, a gente começa a perceber que o que conta no relacionamento amoroso, e aqui eu estou falando de um relacionamento amoroso no plano humano, nós não chegamos ainda sob uma perspectiva, uma dimensão um pouco mais elevada, que é a dimensão espiritual, mas nós estamos caminhando para isso, né? Mas o que conta no relacionamento amoroso, digamos assim, é que envolve a nossa apreciação de quem é realmente a outra pessoa. Então, um relacionamento amoroso, ele é feito da sua apreciação sobre quem é realmente a outra pessoa. Por que isso? Porque a partir do momento em que você aprecia realmente a outra pessoa, você começa a inconscientemente gratificar e reconhecer aqueles fatores que são inerentes, básicos a todas as pessoas, a todos nós seres humanos, na sua parte mais elementar da psique humana, que são a identidade sexual, os fatores sociais e as esperanças, o ideal pessoal, né? Aquelas habilidades latentes, aquele potencial que eu posso me tornar. A partir do momento em que você aprecia quem é realmente o outro, a partir desse momento você passa a criar uma ambiência sobre
os relacionamentos amorosos, né? Então, o potencial romântico nasce disso. Você pode ver que das vezes em que você esteve apaixonada, naturalmente, foi nas vezes em que você apreciava a grande parte de quem o outro realmente era. Então, todas essas considerações, quando a gente fala nesse sentido, a partir do momento, melhor dizendo, a partir do momento em que você aprecia o outro como ele realmente é, todas as outras considerações externas, elas são meramente desnecessárias. E o que eu estou falando de considerações externas? Eu estou falando de heranças, diplomas, conhecimentos, todas essas coisas que são externas, vestimenta, carros, dinheiro, tudo isso é desnecessário, ou melhor, secundário, a partir do momento em que você aprecia a pessoa, aprecia quem é realmente aquela pessoa. Para o outro, ou seja, para aquele que você tem a pretensão de conquistar, seduzir, no melhor dos bons sentidos, com responsabilidade, o fato de você, para ele não faz diferença, não vai fazer diferença se você aprecia a Ferrari que ele tem, a mansão que ele tem, as viagens que ele pode te proporcionar. O que realmente faz com que ele se apaixone por você é você apreciar quem ele realmente é. E saber disso, sabendo que isso perpassa por aqueles 3 fatores, é de suma importância, porque dá a você a possibilidade de criar esse sentimento, né? Então, todo ser humano vivo possui um desejo, assim, por mais que a gente fale, né, você pode perceber em você, assim, todos nós, todo ser humano vivo, a gente possui um desejo latente, que muitas vezes não é conscientemente dito, né, mas um desejo que a gente pode resumir assim, de realização total. Todo ser humano busca a realização total. E por isso que a gente está dizendo aqui que o amor é uma maneira de experimentar essa realização total. Porque o que está por trás de tudo, o que você busca, é a sua realização. Quando eu digo realização total, é você ser feliz, é você se aceitar como ela é, você ser reconhecida como você desenvolver os seus potenciais, você realizar os seus potenciais, você realizar as coisas que você almeja. Em outras palavras, você realizar os seus sonhos. Então, todo ser humano busca esse desejo, existe dentro de nós esse desejo de realização total, porque esse desejo de realização total é uma semente plantada pela nossa alma, pelo divino, que fará com que nós cheguemos à busca inevitável, né, da autorrealização espiritual. Porque a gente sabe, é como se fosse o retorno da nossa casa, é como se fosse aquele significado da palavra religião, religare, né? Então nós temos latente isso, a alma anseia a retornar para casa. E às vezes a gente confunde que a gente tem que alcançar essas conquistas materiais inicialmente, para que depois a gente possa realmente se desenvolver. Então, a partir do momento, perceba, a partir do momento em que eu e você, todo ser humano, tem um desejo íncito, interno, profundo de realização total, e quando se percebe que o amor se torna uma possibilidade dessa realização, ele desperta normalmente. Então perceba, o amor é a maior das realizações que o homem pode realizar. Veja, se você estivesse amando agora, se sentindo completa, se sentindo plena, absolutamente feliz, você não tinha interesse nenhum, todas as coisas que você pudesse, digamos assim, o amor debaixo da ponte existiria realmente. Quando a gente diz que não existe amor debaixo da ponte, é porque não existe amor. Porque se existisse amor, qualquer lugar valeria. E você já tem essa experiência, você já viu isso. Você já aceitou muitas coisas porque provavelmente você achava que amava. Mas quando nós estamos falando realmente do potencial amor, da latência, daquilo que realmente pode ser realizado na sua maior beleza, quando alguém está amando, não pensa em guerra. Quando alguém está amando, não pensa em conflito. Só a ausência de amor é capaz de gerar esse dissenso. Só a ausência de amor é capaz de fazer você ou qualquer outra pessoa no mundo pegarem armas para matar um outro ser humano. Então, quando a pessoa está amando, é uma espécie de realização total. Então, o amor, como é uma forma de alcançar aquilo que todos nós temos na nossa intimidade, todo mundo quer amar. Porque o amor é a coisa mais palpável e mais acessível, digamos assim, que pode ser realizada no plano dessas questões é, 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 íntimas. Porque todas as outras coisas, porque veja bem, se você for parar para investigar, e você pode ver no seu entorno, e você pode ver em você mesmo, se você já alcançou isso, na nossa sociedade como um todo, assim, não só a nossa aqui, mas o mundo todo,
essa sede muito normal, digamos assim, mas às vezes descomedida, mas essa sede muito normal de realização é mais comumente associada, veja, essa realização, quando fala pessoa de sucesso ou de realização, quando você fala de pessoa de sucesso, ninguém nunca se pergunta se ela realmente é feliz. A gente sempre mede o sucesso por quanto ela exterioriza, por quanto ela exterioriza a riqueza dela. O sucesso nunca é medido por algo interno, sempre é medido por algo externo. Então, você percebe que a gente sempre está sendo chamado a olhar para trás. Então, essa sede muito normal de todo ser humano de realização total, né, é mais comumente associada a conquistas de status social ou a aquisição de certos objetos, né, de certos bens. Então, a realização ela está associada à conquista de status e de fortuna, digamos assim, de objetos, seja uma casa, seja um carro, etc. e tal. Então, porque ninguém compra um carro de 2 milhões de reais se não for para mostrar, entende? Você investe 2 milhões de reais, 3 milhões de reais em qualquer coisa para mostrar, para ser visto, porque se não for visto, você não vai investir isso. Se você tivesse uma Ferrari que ninguém veria ela, você não compraria provavelmente uma Ferrari porque não faria sentido. Então, quando você tem um objeto desse de valor, igual quando as pessoas têm um telefone de valor, etc. Então, elas querem mostrar, porque aquilo dali dá a quem vê, ou seja, dá ao outro uma percepção do que ela realmente é e de como ela se vê. Então, né, mesmo quando esses desejos são expressos nessas metas, ou seja, quando essa realização são expressas nessas metas, é, tudo isso passa pelo princípio de que o que esses objetos, o que o meu status e o que esses objetos que eu conquistei causaria no outro. Então veja, se a partir do momento em que a realização ela é vista sempre também, a conquista de status e a conquista de objetos, né, de bens, ela é vista sobre o que isso pode causar nos outros, porque você pode perceber que a partir do momento em que a pessoa tem dinheiro, ela naturalmente ela é bem recebida, as pessoas abrem portas, ela é uma pessoa que ela é bem aceita. Então a riqueza confere ao outro todas essas perspectivas de aceitação sobre mim. A partir do momento em que eu exteriorizo riqueza, naturalmente as pessoas têm uma sensação que elas me aceitam mais. Não é à toa que na internet está cheio de demonstração de riquezas, de sucesso, etc. e tal, para gerar a aceitação de você que assiste e mostrar que, olha, se ela é próspera, então aquilo que ela está falando realmente deve ser ouvido. Ou seja, a pessoa passa a ser aceita. Então todos esses símbolos externos de status e de riqueza, eles só vêm a confirmar aquilo que nós queremos que seja visto, aquilo que nós acreditamos que nós somos, aquilo que nós buscamos a aceitação através desses símbolos externos, dessas conquistas, seja de status social ou de bem. Então, seja lá como uma pessoa possa pensar a sua realização total, ela no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, representa, ela vem dizer sobre quem você realmente é. Toda a sua busca por status e bens representa realmente quem você é. É a sua busca por representar quem realmente você é que faz com que você vá atrás dessas coisas. Então, o amor passa a ser também, como visto, porque o amor é uma perspectiva em que o outro, em que você faz o outro ser aceito. Naturalmente, a partir do momento em que ele se percebe aceito, todas essas conquistas acessórias se tornam desnecessárias, porque o que ele está buscando é realização. Ele não está buscando o status. Quando ele atinge o status, é para que ele possa ser reconhecido como ele realmente é. Se você já dá a ele esse reconhecimento, ele não sente necessidade de ter busca por mais outra coisa, porque aquilo que ele anseia, que é a realização total, está acontecendo através do amor, porque o amor é uma das maneiras, é a maior maneira, se não a única maneira, de realização total. Então, toda essa perspectiva de como ele merece ser é o que vai desenvolvendo. Então, a partir do momento em que você tem essa interação, digamos, que você vai transacionando, navegando, essa interação emocional, nesses aspectos mais significativos do desenvolvimento do ser, que são aqueles três, a identidade sexual, os aspectos sociais e o potencial ideal da pessoa, naturalmente a pessoa vai desenvolvendo para com você uma experiência de realização
e ela vai se sentindo amada. E ao se sentir amada, ela passa a amar. Então, a experimentação, digamos assim, global dessas características faz com que a pessoa desenvolva e tenha satisfeito essa busca de realização íntima e total. Então, experimentar um estado de realização total, ele acontece pelo amor. E a partir do momento em que isso acontece, ela se sente satisfeita. Então, naturalmente, todas as outras coisas se tornam até mesmo desnecessárias. Então, digamos assim, se a gente pudesse falar aqui pensando assim, o amor é o que uma pessoa buscando realização deseja que ela seja. O amor é o que uma pessoa buscando realização deseja que ele seja. O amor como a pessoa, assim, o amor como a pessoa descobre é o que ela é enquanto pessoa valiosa. Então veja, isso é muito legal, porque quando você tem essa sacada, que na verdade o que o outro está buscando é uma forma de realização total, o que o outro está buscando é ser reconhecido como ele realmente é, nesses três aspectos que mais à frente nós vamos falar em detalhes, você percebe que não há muitas outras coisas que você precisa trabalhar, apesar de serem importantíssimas serem descobertas. Mas não há muitas outras coisas que precisam ser trabalhadas. Esses aspectos, quando bem delineados, pode criar a esperança de vivenciar um estado de completa realização. Essa esperança de vivenciar um estado que o outro tem, de experienciar um estado de completa realização sobre quem ele realmente é, sobre como ele se vê realmente, gerada por você, faz com que naturalmente a pessoa desenvolva. Então, assim, é como se o amor não é um jogo de soma zero, entende? Não tem 0 a 0 quando você ama, onde um ganho do outro só pode ser adquirido à custa do outro, sabe? Então, assim, é como se fosse algo de tomar, de dar e receber, de uma coisa assim muito pesada. O amor se baseia no desejo de profunda realização, de profunda realização. E todos nós queremos ser reconhecidos como nós realmente somos. Então, a partir do momento em que o outro sente, que ele começa a sentir que você é capaz de satisfazer, tá? A partir do momento que o outro começa a sentir que você é capaz de satisfazer pelo menos algum desses aspectos desse anseio, quais são os aspectos? Seja o aspecto sexual, social ou de identidade potencial, a partir do momento em que ele começa a sentir que você é capaz de desenvolver isso, de reconhecer isso, ele começa a desenvolver nele esse sentimento, esse caminhar de plenitude. Então, a sedução ela assume esse papel de atender a essas necessidades, desejos, digamos assim, vontades, pedidos que surgem dos anseios mais profundos do outro. Responder a tudo isso é uma forma de criar essa experiência do amor. Por isso que, a partir do momento em que você entende que o desejo de todo ser humano profundo é a realização total e pessoal, e que o amor é uma forma de experimentar, se não para mim, a maior forma de experimentar essa realização, e você descobre que o amor ele é feito e construído a partir desses três fatores, ou seja, a pessoa quer ser vista como ela realmente é, e você descobre como reconhecer isso e como valorizar isso para aquela pessoa que realmente você está interessada, você passa a criar na pessoa a experiência de que ela é amada. E quando ela é amada, ela ama. Olá, grande alma, terminando aqui essa aula e desejo para que a gente fique aí, curta, compartilhe, comente, para que a gente vá até a próxima. Tchau, tchau.